o Atlético conseguiu uma proeza. O Atlético conseguiu empatar de 3-3 com o Remo. Sem desmerecer o Remo, mas o Atlético tinha obrigação de vencer o Remo. O Atlético conseguiu tomar 3 gols do Remo dentro da Arena MRV. É isso mesmo que você está ouvindo. O Atlético, em 10 jogos da temporada, tomou 12 gols. O Atlético começou na frente. O Atlético teve várias oportunidades para, inclusive, virar o primeiro tempo com uma goleada. Mas a questão defensiva do Atlético, a questão das falhas na marcação, pesaram e o Atlético bobeou, vacilou e conseguiu tomar 3 gols. Gente, é inadmissível. Eu vou falar o tempo todo aqui que eu respeito o Remo, mas o Remo entra, é um time que veio agora da segunda divisão, é um time que joga essa temporada para não cair. E esse tipo de ponto que o Atlético perdeu hoje, esses 2 pontos que o Atlético perdeu hoje no campeonato, para um time que está almejando qualquer coisa na competição. Não estou falando aqui de título, não. Estou falando para um time que está almejando qualquer coisa na competição. Seja o título e seja a vaga na Libertadores. Não pode perder. Não pode perder esse tipo de ponto dentro de casa. Né? Isso vai fazer falta lá na frente. Nós vamos mais um ano lembrar lá na frente. Lembra daqueles 2 pontos contra o Remo no início do campeonato? Vai ser a mesma coisa. Olha, é preocupante a situação do Atlético, porque até agora o Atlético enfrentou, para mim, 2 grandes adversários. Palmeiras e o Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro e empatou com o Palmeiras. Então, até agora, o Atlético está devendo e muito, principalmente no Campeonato Mineiro, né? E em relação a desempenho. O Atlético vai jogar no sábado, valendo uma vaga para a semifinal, com o time pressionado. E com o Sampaoli pressionado. Porque não era para ter deixado chegar nesse ponto. Era para o Atlético entrar já na última rodada classificado. O que para mim já é uma vergonha o Atlético chegar na última rodada dependendo de outros resultados. Não basta o Atlético só vencer que ele não está na semifinal. Tem que torcer por outros resultados. Ou seja, não tem como aqui aliviar para ninguém. Me desculpe, mas a culpa é dos jogadores, hoje a culpa é dos atacantes, hoje a culpa é dos defensores do Atlético, que foram frouxos na marcação, hoje a culpa é do Sampaoli, que não soube montar a sua defesa, não soube organizar o seu time e conseguiu tomar 3 gols do Remo, mesmo saindo na frente por 1-0 e criando um caminhão de gols. E detalhe, me passaram aqui no chat, 18 finalizações do Remo. Não pode. Não pode. Não pode. Pô, mas como? Frouxo na marcação. Então, meus amigos, a questão que a gente sempre bate aqui, de que precisa de um primeiro volante, precisa de um primeiro volante. E o Sampaoli, você me desculpa, você pode até não querer um primeiro volante marcador, cão de guarda, de pegada, mas o Atlético precisa. E me desculpa também, você não é o dono da verdade, Sampaoli. Você não é o dono da verdade. Tá nítido, todo mundo tá vendo que o Atlético precisa de um cão de guarda, precisa de alguém no meio de campo para chegar e na hora que tiver que fazer falta e matar a jogada, entrar duro, entra duro, sem deslealdade, mas entrar duro. Tá precisando de um jogador com perfil de Pierre, Donizete. Tá precisando. Não adianta lutar contra isso, não. O futebol moderno não tem essa necessidade. Pode ter um volante para sair, tocar bola. Meus amigos, pode. Mas para o Atlético hoje, o Atlético precisa de ter alguém no meio que marque, que ganhe dividida, que imponha respeito ali. O Michael é muito bom jogador. O Vitor Hugo é muito bom jogador. Mas eles não são os 5. O Atlético não tem um 5. O Alan Franco também é bom jogador, mas não é o 5. E outra, qual o problema de você trazer um cão de guarda? E se você não quer utilizar ele, usa o Alan Franco num jogo, usa o Michael no outro, mas na hora que você precisar de ter o cão de guarda, você chama ele. Você abre ali, ó, o canil e tira ele ali, ó. Põe o Pitbull pra jogar. O Atlético não tem esse Pitbull. O Atlético é frouxo. Sabe quem é o único desse elenco do Atlético que é Pitbull? É o Lianco. Mas não sei quando ele volta, vai demorar. E pode ser que quando ele voltar, já seja tarde demais, né?
Porque o Atlético disputou 9 pontos no Campeonato Brasileiro e ganhou 2. E jogou 2 jogos em casa e um fora. Não dá, né, gente? Não dá, né? Não dá, né? Tem muita coisa errada. Não dá para amaciar. Me desculpe, mas não dá para amaciar. Não dá para amaciar. A cobrança tem que ser feita para todos. Para todos. Não dá para aliviar para ninguém. Para ninguém. E vou voltar ao termo obrigação, que eu gosto muito de usar. Sabe por quê? Porque quem tem potencial não tem que ter medo de ter obrigação. O atleta tem potencial e tem time para poder chegar à final do Campeonato Mineiro e ser heptacampeão, mas tem que jogar. Com esse futebolzinho aí não passa do Itabirito. Tem que jogar, cara. Ah, Breno, mas o Atlético criou milhares de chances hoje, mas não ganhou, não adianta. Futebol é resultado, futebol é bola na casinha, caramba. Não adianta. Não adianta a gente vir aqui com o pau, mas o Cueja errou 3 gols, o outro errou 2. E quantos que o Everson salvou hoje? O Everson salvou de novo. O time ficou exposto, o Atlético fez um gol, meus amigos. Só explicar um negócio para vocês. O Atlético fez o gol de empate no último minuto, já nos descontos. Nós jogamos contra o Remo, com todo respeito à turma aí do Remo, mas nós jogamos contra o Remo na Arena MRV. Se a gente aceitar isso, aí, meu amigo, vai ser igual os outros 2 anos passados. É brigar para não cair. Para, né? Para. Né? Nós já estamos entrando nesse campeonato buscando uma vaga para Libertadores. Mas o Atlético deveria entrar para disputar título. Porque, quando se transformou em SAF, o discurso era: o Atlético vai brigar por tudo para ser protagonista. Não. Nós não estamos entrando para ser protagonista desse campeonato. Não vamos enganar ninguém, não. O objetivo do Atlético para esse campeonato é ganhar a vaga na Libertadores. Mas desse jeito, ganha não, hein? Não ganha não. Então, mais uma vez, um vexame do Atlético. Mais uma vez, a torcida que veio à Arena MRV e que prestigiou enquanto pôde, até tomar o 3º gol, depois vaiou, com todo direito de vaiar, porque ela tem direito. Ela paga ingresso, ela vem até aqui, ela apoia, ela viaja, ela faz tudo. Vou falar. Paciência, a torcida está esgotando. Nós tivemos 16 mil pessoas aqui. Ah, vai cobrar que a torcida não apoia? Peraí, velho. Deixa eu te contar um negócio. Esse foi o 10º jogo do Atlético na temporada, né? O Atlético ganhou 2 jogos. Ganhou do Cruzeiro e do Pouso Alegre. Sabiam disso? 2 jogos. Os números são ruins. A temporada até agora é ruim. Ah, é uma reformulação. Eu concordo plenamente. É uma reformulação, tem que ter paciência, tem que ter. Mas olha os adversários que o Atlético pegou, mano. Nós ainda não pegamos um Flamengo, nós ainda não pegamos, né, um Corinthians lá em Itaquera, que sempre é difícil, um Bahia lá na Bahia, que sempre é difícil, dificulta para o Atlético. Tem muita coisa ainda para... Vamos pegar o Grêmio na próxima rodada. Não é fácil lá, não. Então eu vou dizer para vocês, é preocupante? É preocupante. Breno, mas não perdeu. Não perdeu, não. Não perdeu, não. Mas para mim o que eu vi aqui hoje foi igual uma derrota. Empatar de 3-3 com o Remo aqui na Arena MRV, para mim, é igual uma derrota. Vexame. E que o Atlético venha se classifica, porque tem plenas condições de se classificar para a semifinal e ser heptacampeão mineiro. Mas tem que fazer algo diferente. Sampaoli, tem que fazer algo diferente. Sampaoli, meu filho, deixa eu te contar um negócio. O Scarpa vai ser banco pro Renier ou pro Bernard. Você tá falando sério? Você tá falando sério? Não tô aqui também falando que o Scarpa dá 1000 maravilhas, não, mas é sério. O meio do Atlético vai continuar esse buraco? A defesa do Atlético vai continuar esse buraco? O Alonso vai continuar marcando com o olho? Vai continuar ali soberano? Os ciclos se encerram. Eu sou fã do Alonso, tudo que ele fez pelo Atlético, mas tem hora que às vezes ir pro banco faz mal a ninguém em São Paulo. A torcida já está pressionando São Paulo. Tem que classificar. É obrigação, viu, São Paulo? Porque senão todo mundo já sabe qual é o fim, né? A gente já sabe como é que é o futebol. Não estou aqui pedindo a queda dele, não. Pelo contrário, estou pedindo a reação dele. Para que ele demonstre um pouquinho mais do que esse time tem de potencial. Porque hoje
É uma vergonha o futebol apresentado em aspecto de resultado do Atlético. Empatou 3-3 com o Remo dentro da Arena MRV. Pessoal, um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de todos. Antes de sair, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal.